Eu resolvi fazer um exercício de construção de gráfico para mostrar os meus conhecimentos em cálculo, porque ele é um exercício bem completo, que demanda conhecimentos de limite e de derivada. Bom, então o primeiro passo para a construção de um gráfico, a gente precisa definir o domínio da função. Nesse caso, tanto a função x ao quadrado quanto a função e elevado a menos x, ambas são definidas nos reais. Então a multiplicação dessas duas funções também tem domínio nos reais. Depois disso, a gente precisa definir como que a função se comporta quando x tende a mais infinito e quando a função tende a menos infinito. Para isso, a gente vai fazer o limite, quando x tende a mais infinito, da nossa função. Quando x tende a mais infinito, x ao quadrado tende a mais infinito e elevado a x também tende a mais infinito. Nesse caso, quando dá infinito sobre infinito, é um jeito de uma função indeterminada, e para resolvê-la a gente pode fazer por L'Hopital, que diz que quando dá essa característica de indefinição, a gente calcula um novo limite da derivada da de cima e da derivada da de baixo. Então, aplicando a derivada em cima e embaixo, a gente chega em mais uma indefinição. Então a gente faz L'Hopital mais uma vez. Dois elevado a menos x. 2 sobre infinito, 0. Então, se o limite da derivada existe e vale 0, então esse limite também existe e vale 0. Então significa que quando x tende a mais infinito, a função tende a 0. Agora a gente tem que saber como é o comportamento dela quando x tende a menos infinito. Para isso a gente olha o gráfico da função e elevado a menos x. Quando x tende a menos infinito, e elevado a x tende a mais infinito. E x ao quadrado também tende a mais infinito. Então esse limite é mais infinito. O que significa que quando x tende a menos infinito, a função tende a mais infinito. Bom, agora a gente precisa definir o intervalo de crescimento da função. E para isso a gente calcula a derivada da nossa função. E por que isso? A gente faz isso porque quando a derivada é igual a 0, significa que ela está paralela ao eixo x. E significa que ela tem inclinação igual a 0. Essa reta tem inclinação igual a 0. Então significa que a gente consegue ver o que acontece na redondeza desse ponto. Um pouco antes de chegar no ponto máximo ou mínimo e um pouco depois de ter passado desse ponto. Então, a gente aplica a derivada. Que é derivada da primeira vezes a segunda, mais primeira vezes derivada da segunda, igual a 0. Menos x. Bom, então a gente quer então descobrir os pontos de x em que a derivada é igual a 0, ou seja, o nosso ponto máximo e o nosso ponto mínimo. Quando x é igual a 0, toda essa função é igual a 0. Então, um ponto crítico nosso é 0. E o segundo ponto crítico, quando x é igual a 2, toda essa função também é igual a 0. Feito isso, a gente consegue saber como a função se comporta na redondeza desses pontos. Quando x assume valores negativos, essa função ela também assume valores negativos, o que significa que a inclinação da reta dela é negativa. De 0 até 2, ela assume valores positivos e acima de 2, assume valores negativos.
Feito isso, a gente consegue então saber que de menos infinito até zero a função decresce, de 0 até 2 ela cresce e de 2 até infinito ela decresce. Agora, o próximo passo, a gente tem que definir a concavidade da nossa curva. Para isso, a gente faz a segunda derivada, que eu vou derivar isso daqui mais uma vez. E a gente também vai igualar ela a zero. E vou realizar separadamente essa parte e essa parte. Então, a primeira parte, a derivada é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. E a segunda parte, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Bom, então essa nossa segunda derivada é x menos 2x e menos x mais 2x e menos x, x quadrado e menos x. Vou tirar e elevado a menos x em evidência. Vai sobrar 2 menos 2x menos 2x mais x ao quadrado igual a zero. Aqui, essa função elevada a menos x, ela só assume valores positivos. Então, ela não influencia no sinal da nossa derivada. Então, para a gente ver a concavidade da nossa curva, a gente só vai olhar para essa função quadrática aqui. Bom, 16 menos 8, 8. Então, é 4 mais menos 2 raiz de 2 sobre 2. 2 mais menos raiz de 2. O que isso significa? Significa que de 2 menos raiz de 2. 2 mais raiz de 2. Quando a função assume valores menores que 2 menos raiz de 2, por exemplo, 0, a nossa função assume valores positivos, então ela tem concavidade para cima. Quando já passou de uma raiz e ainda não atingiu a outra raiz, significa que a concavidade dela é para baixo. E valores acima da segunda raiz, ela assume valores positivos mais uma vez, então ela tem concavidade para cima. Então a gente meio que já sabe a cara dela, porque a gente sabe como funciona o crescimento e como funciona a concavidade dela. Então a gente pode já meio que tentar construir o nosso gráfico. Então vamos lá. De menos infinito até zero ela decresce e tem concavidade para baixo. Ela decresce e tem concavidade para baixo. Depois que ela passa do zero, ela passa a crescer, só que até ela chegar no 2 menos raiz de 2, ela ainda tem concavidade para baixo. 2 menos raiz de 2. Ela começa a crescer, mas ainda tem concavidade para baixo. Depois de passar 2 menos raiz de 2, ela passa a ter concavidade para cima e continua crescendo. E ela cresce até chegar no 2. Concavidade para cima, crescendo até chegar no 2. Depois do 2 ela começa a decrescer. E depois
do 2 mais raiz de 2, ela muda de concavidade. Então, até 2 mais raiz de 2, ela ainda tem concavidade para baixo, e depois disso, ela inverte a concavidade dela de novo. E essa é a cara do gráfico. Agora, a gente precisa descobrir se tem alguma assíntota, que seria uma reta em que a curva se aproxima a, porém não encosta. Então, a gente precisa achar uma função, uma reta, em que a função não encosta. Bom, para isso, a gente vai ver se tem assíntota quando x tende a mais infinito. Para calcular o a é a função sobre x. O que significa que é limite mais infinito x elevado a menos x. Aqui a gente vai fazer L'Hopital de novo. Então, derivo em cima, derivo embaixo. Isso aqui vai para mais infinito, isso vai para zero. Se essa função tem limite e vale zero, então essa função também vale zero, então o nosso a vale zero. Agora vamos calcular o b da nossa reta. Limite x tende a mais infinito, e o b é definido como a função menos ax. Porém, a é zero, né? Então, isso aqui vai embora. O que seria, então, aplicando o L'Hopital... Eu já calculei isso, né? X ao quadrado e é menos x. A gente faz L'Hopital uma vez. A gente faz L'Hopital outra vez. O limite disso daqui vai ser zero, então o limite disso daqui também é zero. Significa então que a gente tem uma assíntota à direita, que é y igual a zero. E isso nada mais é do que isso aqui que a gente já tinha descoberto. Que a nossa função ela se aproxima ao eixo x, porém não toca. Agora vamos ver se tem assíntota à esquerda. Então a gente calcula o limite quando x tende a menos infinito da nossa função sobre x. Isso aqui vai para mais infinito, x vai para menos infinito, então o limite vai para menos infinito. Bom, então se o a é menos infinito, significa que ela não tem assíntota à esquerda, então a gente não precisa nem calcular o b. Então realmente é assim que o gráfico é. É isso. Agora eu quero encontrar a área embaixo da curva, só na parte positiva, então de x igual a zero até mais infinito. Então, quero calcular a área sobre a curva daqui. Para isso, eu vou calcular a integral de zero a mais infinito da minha função. Para realizar essa integral, eu vou fazer a integração por partes, em que é definida se eu tenho uma integral
de uma f de x vezes a g' de x. Eu posso falar que isso é igual a f de x vezes g de x, menos a integral de f'x g de x. Bom, então nesse caso eu vou falar que a minha f de x é x² e a minha g' de x é elevado a menos x. A f' de x é 2x e a minha g, uma função cuja derivada é essa função, é aqui. Então, a gente fica aqui, essa integral é f vezes g menos a integral de f' vezes g. Mais uma vez eu vou realizar a integração por partes dessa etapa. E esse sinal eu vou colocar para fora, para facilitar aqui. Mais uma vez eu vou fazer a integração por partes, então, de novo, então eu vou dizer que essa integral é f vezes g menos integral de f' vezes g. Esse meu 2 sai e esse meu sinal também sai. E eu fico então que é mais integral 2 integral de e elevado a menos x dx. Que isso é 2 elevado a menos x. Então a gente sabe que a integral dessa daqui é 2x² menos e elevado a menos x mais 2x menos e elevado a menos x mais 2 menos e elevado a x. Bom, feito isso, é só a gente calcular em zero e em mais infinito. Essa parte, quando x é zero, vira zero. E quando x é mais infinito, isso daqui tende a zero. Então, essa parte não influencia na área. Essa segunda parte também funciona da mesma maneira, porque quando x é zero, isso daqui anula tudo. E quando x tende a mais infinito, isso daqui tende a zero. Então, essa parte aqui é zero. O que nos resta é só essa parte, que é 2 vezes menos e elevado a menos infinito, menos 2 e elevado a menos x, zero. Isso aqui, mais uma vez, é zero. Isso daqui é 1. Então, a nossa área final é 2.